Fala pessoal do primeiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor de vocês, professor Pedro Henrique, professor de História da Arte. Pessoal, mais um vídeo nosso aqui no canal da escola, tá? Só lembrando a vocês, falando sobre Mesopotâmia, então a gente já tem duas aulas aí no canal, tá? Então a primeira aula foi justamente para a gente entender as particularidades, tanto na geografia, tanto na cultura, tanto em vários outros setores, para a gente entender todo esse panorama dentro da Mesopotâmia, tá? Na segunda aula, que foi a aula da semana passada, a gente entendeu um pouco e especificou sobre a nossa disciplina, que é a História da Arte. Então, dentro das grandes manifestações da Mesopotâmia, a gente conseguiu destacar aí, então a gente falou algumas manifestações dos sumérios, dos babilônicos, tá? Então a gente viu aí grandes arquiteturas, pinturas, tá? Que fazem parte de toda esse período de arte, seja de arquitetura, seja de pintura e seja de todas as outras manifestações que compõem a nossa história da arte dentro da Mesopotâmia, tá? Então, dentro desse assunto, é claro que para a gente aperfeiçoar um pouco mais e conhecer e até refletir um pouco sobre essas questões já passadas, hoje a gente vai fazer um trabalho sobre a resolução de questões dentro desse tema muito importante da antiguidade, que é a Mesopotâmia, tá? Então a gente já conheceu aí as particularidades, a gente já especificou dentro da nossa disciplina falar sobre a arte, e essa terceira aula aqui a gente vai resolver algumas questões simples que eu trouxe para vocês, mas para a gente dar uma revisada, tá? E aperfeiçoar aquilo que a gente já aprendeu nas aulas 1 e na aula 2. Então conta essa aula aqui como se fosse a aula 3 dentro de Mesopotâmia. Tranquilo, pessoal do primeiro? Então vamos lá. Aqui é a introdução do slide, como eu sempre trago para vocês. Lá atrás a gente tem uma representação do que seria ali as grandes cidades, tá, dentro da Mesopotâmia. E aqui, como eu coloquei para vocês, História da Arte, Mesopotâmia, resolução de questões. Então vamos lá. Primeira questão. Como sempre, eu peço para que vocês pausem o vídeo, tentem responder, tá? Então aqui onde está minha telinha, aqui no fim, é favorecida pelos rios Tigre e Eufrates, só para vocês. Aí vocês pausam aí e tentem responder, e aí dar play mais uma vez no vídeo para vocês acompanharem aí toda a explicação. Então vamos lá. Primeira questão, pessoal, bem simples, tá? Só para a gente retomar algumas questões, Primeiro, a região da Mesopotâmia ocupa lugar central na história da humanidade. Na antiguidade, foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de, vamos repetir para vocês fixarem aí em relação ao enunciado, na antiguidade foi berço da civilização sumeriana devido ao fato de, tá? Então ele está procurando alguma alternativa ali que mostre dentro e traga alguns fatores dentro do porquê foi algum motivo que trouxe essa civilização, tá? Então ali é o berço, é o nascimento, o que foi que favoreceu esse surgimento das grandes civilizações dentro ali da Mesopotâmia. Então ele traz a parte dos sumérios, porque a gente sabe que os sumerianos eles foram os primeiros povos ali, tá? A começar a habitar aquela região. Então vamos lá olhar as alternativas. Letra A: ser ponto de conflito de rotas comerciais de povos de uma única cultura. Por que essa alternativa ela está errada, tá, pessoal? Espero que vocês não tenham marcado essa. Porque, quando a gente está falando ser ponto de conflito, aquela região ali da Mesopotâmia até pode ser, a gente até pode considerar, a gente sabe que ali é uma maior vastidão de terreno fértil em relação ao entorno dos rios, então é claro que haveriam combates, haveriam conflitos, tá? Então até esse período, até essa parte da frase está correta, mas vamos ver a parte errada, conflito de rotas comerciais de povos de uma única cultura. Lembra que a gente está falando que a Mesopotâmia, a gente já falou sobre ela e viu que ela é uma região onde tem várias culturas, tá? Culturas são ali as produções humanas, então vai de vestimenta, vai de moradia, vai de política, vai de todas as relações sociais, vai de religião, então toda aquela produção humana é claro que faz parte de um elemento cultural. Então não existia um único grupo cultural, existiam vários, tá? Até porque eram vários povos. Diferente dos egípcios, que é o povo egípcio, a gente está falando dos povos mesopotâmicos. Então não tem só uma cultura, tá? Então é por isso que está errada a letra A. Então já descarta. Vamos lá, letra B:
ter um subsolo rico em minérios, possibilitando um salto tecnológico da idade da pedra para a idade dos metais. Pessoal, a idade da pedra para a idade dos metais, a gente está falando daquele período ali da pré-história, tá? Então, a partir do tempo que chega ali na outra periodização, que é justamente ali a história, que é a parte antiguidade oriental, então essas civilizações com os sumérios, é claro que ela tem um desenvolvimento ali, a primeira escrita que a gente tem em torno da nossa história da humanidade, tá? Então essa parte de idade da pedra e idade dos metais a gente viu lá na pré-história, por isso que essa alternativa ela está incorreta. Tá? Letra C, vamos olhar. Apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário para o crescimento socioeconômico. Pessoal, lembra se aquela região ali da Mesopotâmia, a região em geral, ela tem um relevo peculiar favorável, tá? Para esse crescimento socioeconômico? Não, tá? Porque é uma região semiárida, é uma região montanhosa, é uma região onde o sol é escaldante. É claro que para desenvolver algumas agriculturas ali é complicadíssimo, tá? Então por isso que a letra C está incorreta, tá? E letra D, vou puxar aqui minha telinha para vocês. Ó, possui uma área agricultável extensa, favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Ok, tá? Então é nossa letra D, que é a alternativa correta da primeira questão. Professor, por quê? Enfatiza aí, explica novamente. Pessoal, quando a gente está falando de Mesopotâmia, terra entre rios, tá? É uma região ali dentro do crescente fértil, tá? Possui uma grande área extensa para agricultura por conta dos dois rios principais. Se não fossem os rios, provavelmente ali não tinha desenvolvido grandes civilizações, grandes povos, e a agricultura ali não seria de grande eficiência, tá? Então é claro que quando a gente lembra de Mesopotâmia, a gente tem que lembrar logo dos dois grandes rios, que é o Tigre e o Eufrates, tá? Então, pessoal, essa aqui foi a questão 1. Então marca aí no caderno de vocês que a alternativa é a letra D, tá? Para vocês não esquecerem. Então vamos dar continuidade. Segunda questão, tá? Mais uma vez pausa aí, por favor. Tenta responder, leia aí de uma forma paulatina, tá? Uma forma devagarzinho, concentrado, para vocês tentarem responder de uma melhor forma. Então vamos lá. Ó, segunda questão. Assinale a alternativa incorreta a respeito da sociedade mesopotâmica. Aqui é os aspectos gerais, tá? Que a gente já viu na primeira aula. Letra A. Devido à variedade de povos que dominaram a região ao longo dos séculos, a Mesopotâmia não preservou a mesma organização social. Lembra que lá no enunciado ele está pedindo uma alternativa incorreta, tá? Ele quer errada, ou seja, se tem 4 questões, apenas uma vai estar incorreta, tá? As 3 estão corretas. Então, o que é que você acha da letra A? Vamos ler novamente. Devido à variedade de povos que dominaram a região ao longo dos séculos, ok. Lembra disso, são vários povos. A Mesopotâmia não preservou a mesma organização social. Ok, tá? Todos os povos ali eles tinham uma maneira específica, particular, peculiar de organizar a sua sociedade, tá? Organizar sua política, organizar sua economia, porque eram vários povos. Então a letra A está correto, mas lembra, o enunciado está pedindo a incorreta, tá? Para vocês não errarem. Letra B. Os reis que governaram a Mesopotâmia reinaram com poderes absolutos. Não eram considerados deuses, mas uma espécie de representante dos deuses. Ok, também lembra que nesse período ali na Mesopotâmia eram características politeístas, eles acreditavam em vários deuses, tá? E esses reis que eles eram dominados, tá? É claro que eles faziam uma figura ali que era como se fosse um representante para estar uma ligação com o povo, uma ligação de poder política e uma ligação de poder religioso também dentro das sociedades mesopotâmicas. E lembrando também que nem todas tinham um único rei, tá? Existiam ali vários líderes que faziam várias funções diferentes, tá? Letra C. A sociedade mesopotâmica era composta sempre por homens livres, não havia regime de escravidão. Pessoal, a nossa alternativa incorreta é justamente essa, tá? Então assinala aí a letra C, e vocês com certeza já sabem, quando a gente está falando de Mesopotâmia, a gente tem o processo de escravidão, tá? E essa alternativa ele está dizendo que
a sociedade mesopotâmica não era não tinha um regime de escravidão, era composta por homens livres, e você sabe que não é isso, tá? Existiam várias batalhas onde os perdedores eram feitos de escravos ali para mão de obra e obras hidráulicas, mão de obra para grandes construções, tá? Grandes empreendimentos que eram feitos naquele período, tá? Então é a letra C. Mas só para a gente terminar, né, concluindo a letra D, que provavelmente vai estar correta. A classe dominante controlava a riqueza econômica. Vou subir aqui minha telinha. A força militar e o saber instituído, certo, tá? Lembra que existem várias classes sociais dentro da Mesopotâmia, tá? E dentro dessa Mesopotâmia, é claro que quem está lá no topo dessa pirâmide hierárquica, é claro que vai ter toda uma dominação entre outros elementos, como a parte da riqueza, tá? A parte da economia, como a parte militar e a parte do saber, da educação. É eles que pregam, tá? É eles que organizam. Então é claro que a letra D está correta, tá? Lembra que ele está pedindo a incorreta, e a incorreta nesse caso é a letra C. Anotem aí a segunda questão, letra C como incorreta. Tranquilo, pessoal do primeiro? Então vamos lá. E aqui eu trago uma bem curta, tá? Para a gente retomar algumas questões. Ó, terceira questão, mais uma vez pausa aí, tenta responder, tá? Dá play de novo e depois agora preste atenção na resolução, ó. Terceiro quesito, sobre as cidades-estados mesopotâmicas. Lembra o que era cidade-estado dentro da Mesopotâmia. Lembra da aula 1 que a gente falou sobre o desenvolvimento dessas cidades mesopotâmicas, essas cidades-estados mesopotâmicas que faziam vários povos ter uma diversidade em relação à sua política, tá? Então a letra A faziam parte do mesmo reino. E aí, o que é que vocês acham? Quando a gente está falando de cidades-estados mesopotâmicas, a gente tem que lembrar que elas tinham um líder específico em cada cidade-estado dessa. Era um governante, tá? Mas eles, praticamente todos aqueles povos, eles faziam parte de uma única cultura, tá? Mas eles não faziam parte de um reino específico, porque cada cidade-estado tinha o seu próprio governador, tinha o seu próprio líder, tá? Letra B. Então a letra A está errada, tá? Letra B. Cada cidade-estado tinha suas próprias leis e governantes. Sim, até agora tudo bem, tá? Então vamos ver se a letra C e D está incorreta para a gente assinalar essa. Ó, se diferenciavam pela língua, fala de cultura? Não, pessoal, a letra C está errada. Por quê? Porque, por exemplo, existiam as cidades sumerianas, cidades-estados sumerianas. Eram um reino? Não. Eram cidades-estado e cada uma tinha sua própria lei, tinha seu governante, mas todas elas tinham a mesma língua e tinham a mesma cultura, tá? O que modifica é justamente porque cada cidade-estado daquela era governada por uma pessoa diferente, mas elas tinham a mesma linguagem, tinham a mesma cultura, sim, tá? Letra D. As atividades econômicas eram diferentes em cada cidade, pois o clima se diferenciava em cada lugar. Pessoal, o clima não se diferencia em cada lugar, até porque o clima ele é único, porque aquela região ela é única, tá? Então não tem como ele se diferenciar em cada cidade-estado daquela. Então por isso que a alternativa nossa da terceira questão é a letra B. Cada cidade-estado tinha suas próprias leis e governantes. Não pode esquecer da explicação, da definição sobre o que é, como é formada essa cidade-estado, tá? Tranquilo? Terceiro, letra B, anotem aí, vamos para o quarto, tá? Puxar aqui minha telinha. Ó, aqui é a quarta questão, como vocês podem ver aqui em cima, a gente já falou sobre isso na aula passada, da semana passada, onde a gente falou especificamente sobre a história da arte dentro da Mesopotâmia, tá? Então, como vocês devem lembrar, com certeza vocês lembram, aqui está a representação de um zigurate, tá? Zigurate este, que foi uma grande construção erguida principalmente ali com os sumérios e depois passou também para outros povos, tá? Então, visto isso, vamos tentar resolver a quarta questão. Beleza? Quarta questão. Os sumérios, povo antigo que habitou a Mesopotâmia, destacou-se na construção de zigurates. O que eram estes zigurates? Letra A. Vamos lá, pessoal. Palácios onde viviam os reis e toda a nobreza do povo sumério. E aí, o que é que vocês acham? Eram grandes palácios e viviam toda a nobreza ali do povo sumério? Sim ou não? Vamos para a letra B. Vamos por eliminação, tá? Canais de irrigação construídos na margem do rio Tigre e do rio Eufrates, tá, pessoal? Uma construção dessa
é um canal de irrigação, a gente tem como diferenciar isso na nossa cabeça. A gente sabe o que é uma obra hidráulica e a gente sabe como é uma construção de uma moradia e de outras coisas também, tá? Então lembra das outras aulas aí, com certeza vocês sabem que letra B não é, porque o zigurate não é um canal de irrigação, tá? Vou subir aqui um pouquinho minha telinha para a gente ver a outra alternativa. Letra C, construções em formato de pirâmides que eram usadas como locais de armazenagem de gêneros agrícolas e também como templos religiosos, tá? E aí, o que é que vocês acham? Letra D, vamos eliminar mais uma. Torres de pedra construídas para proteger as cidades sumerianas. Eram torres feitas a partir de pedras e barros, sim, mas não era para proteger as cidades sumerianas, tá? Então a gente elimina aí a letra B e a letra D, que são óbvias, tá? Então o que é que vocês acham? Eram palácios onde viviam os reis e toda a nobreza do povo sumério, ou era uma construção, claro, em formato de pirâmide, que eram usadas como locais de armazenagem de gêneros agrícolas e também como templos religiosos? Claro que é a letra C, tá, pessoal? Lembra que nem toda a nobreza vivia dentro de um zigurate desse, tá? E era construído mais para um caráter de armazenamento daquelas produções que eram feitas e também para tratar de questões religiosas, tá? Então, por isso que a nossa questão do quarto quesito é a letra C, tá? Com certeza essa aí vocês acertaram de uma forma muito rápida, tá? E por último, pessoal, trouxe só 5 questões para nossa aula de hoje. A gente vai falar aqui sobre pintura e escultura. Nossa quinta e última questão, ela traz o seguinte: pintura e escultura mesopotâmica mostram, letra A, apenas emoção e religiosidade. Não, elas não tratavam só isso, tá? A gente já trabalhou na aula passada. Letra B, pouca simetria e cores opacas, pelo contrário, tá? Era muita simetria e as cores eram vivas, a gente viu isso em questões da aula passada, tá? Letra C, apenas ação e religiosidade. Primeiro, que não era apenas ação e religiosidade. Segundo, que a ação não ficava tão elevada nessas questões. Por quê? Porque eram questões mais rígidas, eram questões mais estáticas, tá? Tanto a arquitetura, tanto a pintura, tanto que era representado, tá? Por último, que é a nossa alternativa, habilidade artística, tá? Rigidez e simetria, que é justamente ali os três aspectos principais que formam essas manifestações artísticas dentro da Mesopotâmia, tá? Então, primeiro ano, desejo aí um forte abraço para vocês, tá? Aqui tá 5 questões bem claras. Acredito que todo mundo aí acertou e todo mundo viu como é fácil, tá? A gente está estudando e resolvendo nossas questões sobre Mesopotâmia. Na próxima aula a gente continua já dando continuidade aos nossos assuntos dentro de História da Arte, beleza? Valeu, pessoal, forte abraço e até a próxima.